O requerente, ele apresenta uma tese inédita ou apresenta um memorial. No caso do professor Busanello, ele apresenta um memorial. O que é um memorial? O memorial é aquele histórico de vida, né, da produção acadêmica, produção profissional, e onde é exposta a vida da pessoa. Diferentemente das outras progressões e promoções, a titularidade, o exame, na realidade, é um exame de perfil, né? Se o candidato tem ou não tem perfil para ser titular. Corresponde a uma trajetória, uma história de vida. Então, professor Busanello, por favor, tem 20 a 30 minutos para fazer a sua exposição. Então, primeiramente, bom dia a todos. Prezados membros da banca, na pessoa do professor Álvaro de Souza, meu colega de longa data, professora Guadalupe, minha professora, professor Alcebiades, professor Ribas. É um prazer muito grande tê-los nesse momento como senhores, meus professores antigos, como avaliadores desse processo histórico da minha formação cultural e histórica e de produção científica nessa universidade e outras. Primeiramente, meus professores do departamento, José Geraldo, professor Benedito, professor Marcelo, os demais professores, o Ricardo, os demais professores presentes, a Vânia, minha esposa, Giovana, minha filha, o Leonardo, os demais colegas que estão presentes comigo aqui. Sejam bem-vindos e obrigado por estar presente comigo nesse dia ímpar da minha vida. Sou Peixinho, etc. Registro no primeiro momento um fato triste, mas da nossa condição da vida, que é o falecimento recente da nossa comum amiga da banca toda, da minha pessoa, da professora Cecília Loá Cabaleiro, e fomos ontem fazer o velório na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora que me perseguiu a vida inteira, desde a graduação, da luta política em Santa Maria, e faleceu recentemente nesse final de semana. Registramos isso, que é importante ter a memória dessa pessoa que foi uma pensadora como eu fui, e que aqui no Rio de Janeiro a gente ficou em uma universidade diferente, mas com reflexões e pensamentos assemelhados. E digo mais, isso faz me lembrar o que é a condição da vida, falando nesse momento, eu disse no meu memorial duas frases importantes. Primeiro, eu falo do Oscar Niemeyer, que ele diz que a vida é um sopro, e é verdade. E o Miguel Reale disse que a vida é apenas uma experiência. Por que ele disse isso? Porque eu tive a oportunidade, senhores professores, senhores colegas, de na minha vida ter uma maior honraria, ter concedido, eu concedi a maior honraria, foi ao professor Miguel Reale. E no dia eu disse assim a todos, está aqui o grande professor Miguel Reale, sendo homenageado pela minha universidade, pela grande obra que ele fez, de filosofia do direito. E ele disse assim, alto lá, o senhor não leu minha obra, a maior obra que eu fiz é o direito como experiência. E eu adorei essa expressão, é um livro que ele tem clássico, o direito como experiência. Então, eu vou falar, professor, presidente, professor Álvaro, em 4 partes, basicamente, a minha reflexão em 15 minutos. A primeira parte, eu vou dizer o seguinte, que é uma razão de júbilo a qualquer professor que queira ser professor, com P maiúsculo, chegar na condição onde eu me encontro, que é ascender a carreira de professor titular da Universidade Federal. Isso está ligado, como disse o professor Álvaro, às exigências de perfis profissionais, desde a formação, desde a tenra idade da sua formação até hoje, para chegar onde chegou, e amparado pela legislação. Assim eu fiz, em vez de fazer uma tese, eu fiz um memorial descritivo, que vai desde a recuperação dos primeiros passos da minha vida até o presente dia. Fiz isso em 2 momentos. Fiz um momento que é o intertício, que é o memorial de atividades, que recupera os últimos 2 anos aqui dentro dessa universidade, que é a Unirio, e depois fiz um memorial. Portanto, são 2 momentos distintos. Isso está descrito exatamente no meu relatório que entreguei à comissão sindicante. No memorial, no intertício, 2 anos, basicamente são documentos internos da universidade, que entrega páginas e relatórios internos de lista de alunos, notas, etc., questões mais burocráticas internas. E no memorial descritivo tem todo esse documento que narra a minha vida toda, amparada pela produção científica e provando o que escreveu, e está exatamente aqui atrás. Essa aqui atrás é exatamente a produção dos meus quase 60 anos. Está aqui a prova contundente do que eu fiz durante a minha vida, meu lapso temporal de 59 anos quase. Sobre o memorial. Eu vou falar sobre, primeiramente, os títulos acadêmicos. Tenho formação em filosofia. Fiz filosofia em Santa Maria, Rio Grande do Sul.
com a dissertação sobre alienação em Gramsci, que é um tema que hoje é muito caro para a ciência política, discutindo hegemonia, contra-hegemonia, etc. A ciência política, pouco discutida. Depois comecei a fazer a Federal de Santa Maria, em Direito. Lá conheci o professor Alcebiades, o professor que aqui está. Foi um professor de Introdução ao Direito 2. E esse professor que está aqui me interpelou numa prova e disse assim: professor, diga-me o que é fato jurídico em Pontes de Miranda. Eu nunca vou esquecer isso. E eu fiz lá, aos costumes, um ius enrolatio, quer dizer, uma enganação das bocas. E ele, 0. E aí o seguinte, fato jurídico em Pontes de Miranda. Mais tarde, o que eu aprendi com isso? A importância de ler os clássicos, porque o Tratado de Direito Privado de Pontes de Miranda, nós não líamos no passado, muito menos ler os alunos hoje, os clássicos, Pontes de Miranda. Então, eu agradeço ao professor Alcebiades por dar essa lição moral, lá no passado, da importância de ler os clássicos, que hoje nas faculdades, devido ao impacto da tecnologia, a gente lê fragmentos e não mais textos duros dos clássicos. Em Santa Maria, eu tive a oportunidade de um dia, almoçando no restaurante da universidade, encontrar um cartaz feito pelo professor Bolzan, outro grande amigo nosso, que ele dizia: mestrado na PUC Rio de Janeiro, teoria do Estado. Eu era formado em filosofia. E eu lá vim fazer a prova do mestrado na PUC Rio de Janeiro. Adentrando na sala, não conhecia o Rio de Janeiro, adentrando na sala, quem estava aplicando a prova? O professor Ribas. O professor Ribas, num auditório de 200 e poucas pessoas, disse assim: senhores, anote, está aqui os papéis de almaço, 4 horas de prova, 4 questões, aqui estão as questões. Eu olhei as 4 questões, tinha 5 questões, tinha que escolher 4, uma podia ficar fora. Sabia 5, só não tinha tempo, porque 4 horas é muito pouquinho. Ao sair da prova, não conhecia nenhum professor, nunca fui na PUC, não conhecia um aluno, nada. Saí, ao término, fui questionar os colegas. Nenhum dos colegas respondiu adequadamente como eu tinha respondido. Eu disse: tirei 10, 0. Voltando, a professora Gisele Cidadino mandou uma carta dizendo: aprovou-se. Foi aprovado e com bolsa. E eu gritei de forma desesperada: professor Ribas, adeus pobreza, que era uma bolsa de R$600 hoje. Essa é a trajetória da vida. Chegando no Rio de Janeiro, fui acolhido por professor Ribas, o que tenho maior gratidão, professor, pelo seu gesto, desde emprestar livros, me levar na sua casa, trazer bibliografia de fora do Brasil. E um fato importante que liga o professor Alcebiades e o professor Ribas, sobre a questão do direito de resistência, e eu dizia que era um direito atípico. E o meu orientador, o professor Silvio, dizia: professor Buzarão, alto lá, o direito atípico é uma categoria do direito penal, não pode trazer isso para o direito constitucional. Sim, mas professor, se nós estamos na academia, é na academia o espaço adequado e justo para nós criarmos novas conformações. Não, mas quando o professor Walser, na Alemanha, assim o definiu apenas para o direito penal. Sim, mas vamos ampliar então a tese do Walser. Não deixou. Ali o professor, falei isso ao professor Ribas, ele volta de Portugal e trouxe o livro do Gouveia. E disse: Busanello, está aqui a tese do Gouveia. E eu levei ao professor com xerox. Aqui está. E ele: então, está bem. Olha a questão do convencimento acadêmico. O professor, então, admitiu que o direito de resistência é um direito atípico, graças ao professor Ribas, que me ajudou nesse particular aspecto. Terminando aí, eu comecei a fazer a Federal do Rio de Janeiro. Fiz vestibular novamente para a Federal eu já estava em Santa Maria, fiz vestibular novamente para a Federal do Rio de Janeiro. E chegando na Federal do Rio de Janeiro, eu tinha que transferir as disciplinas, os planos de ensino lá da Federal de Santa Maria para a Federal do Rio de Janeiro. E não tinha inventário. Eu disse: mas o que é isso? Não tem inventário na universidade? Eu vou fazer um inventário. Fazendo um inventário, eu pensei uma faculdade toda, de início, meio e fim, as disciplinas, como é que se concebia. E eu fui levar no colegiado, que eles chamam de congregação. Chegando na congregação, encontro quem? A professora Guadalupe. Professor, aqui em Guadalupe, eu fiz uma reflexão sozinho de um plano de ensino de toda a faculdade, início, meio e fim. Mas o propósito meu não era pensar a faculdade gratuitamente, era pensar a faculdade, mas com o propósito de resolver o meu problema, que era fazer as transferências dos meus créditos de Santa Maria para o Rio de Janeiro. Aí fiz o inventário, etc. Aí conheci a Guadalupe e com isso tínhamos uma longa amizade que se estende até hoje. E lá na Federal do Rio de Janeiro, então, tive grandes professores, que eu registro a professora Guadalupe, o professor Ribas e outros que estão narrados no meu trabalho. Então, basicamente, essa é a minha produção. O professor Álvaro, então, conheço do doutorado de Santa Catarina, que lá tivemos grandes embates, etc. O professor Alcebiades também me ajudou muito nos últimos minutos, nos estertores da minha tese de doutorado, nessa confusão entre orientador e orientando. Eu era um pouco chato nas questões da doutrina, para lá e para cá. O professor Silvio não queria me botar na banca, e o professor Alcebiades me intermediou e me ajudou que o professor assinasse
a minha condição de ir para a banca em fevereiro de 2001. Naqueles dias foram uns dias muito tensos, porque se o professor assim não fizer, eu não poderia submeter-se à banca. Voltando então ao que mais me interessa aqui. Eu vou falar então, professores, sobre as minhas pesquisas rapidamente, e eu falo das pesquisas e rapidamente me reporto à publicação que aqui está. O primeiro trabalho que eu fiz foi sobre os italianos, já que eu sou neto de italianos. Eu nasci numa colônia italiana, a 4ª colônia imperial italiana do Rio Grande do Sul, na região de Santa Maria. Até os 12 anos eu falava italiano, nós chamamos de italiano. O que é italiano? É um dialeto que combina, que o professor Mizomo também fala, combina o italiano, o vêneto, o dialeto vêneto, um português, um espanhol e uma mistura. Chama-se italiano. Inclusive, na minha colônia até hoje, essa língua é uma língua, o italiano é considerado língua oficial, que eu sei falar italiano, que é uma combinação de vários dialetos, perfeito. E lá fizemos um trabalho sobre isso, sobre os italianos na nossa colônia, a questão da cultura, os coinés, fluxos migratórios, etc. E isso está depositado num dos maiores centros de pesquisa do Rio Grande do Sul e do Brasil, certamente Oxalá, chama-se Centro de Pesquisa Genealógica, que o padre Luiz Esponquiado organizou na minha cidade. Logo em seguida, eu entrei na discussão da legalidade, discussão da legalidade na PUC, legalidade e teoria constitucional, aí toda a teoria crítica do direito, Boaventura Souza Santos, os professores lá de Brasília, que esqueci o nome agora, os professores discutiram a teoria crítica do direito, etc., são vários autores, etc., e começaram a discutir. Quando chegando ao Rio de Janeiro, no mestrado da PUC, já de imediato eu quis enfrentar esse debate do direito de resistência. Por quê? Nesse interregno eu fui vereador da minha cidade. Eu falei para os meus alunos ontem, tu foi vereador? Sim, eu tinha 18 anos, fui o vereador da minha cidade, o mais votado da cidade, eu era menino. Porque eu tinha a perspectiva que eu sozinho mudava o mundo. Mais ou menos naquela tese que me deu uma bimbarra, né? Eu transformo o mundo. Eu transformo quase nada. Mas foi um sonho de juventude que eu acho que não morreu e permanece, só que está alterado devido às condições que nós conhecemos hoje, como é que se mexeu o mundo daqui para frente. Chegando na PUC, então, eu enfrentei esse debate da resistência à legalidade, que o professor Ribas foi meu orientador. E, ao mesmo tempo, nesse período, fui ser funcionário da Estácio de Sá. E lá na Estácio de Sá, inclusive, organizei um mestrado. Comecei lá atrás organizando um mestrado da Estácio de Sá. E lá desenvolvi uma tese chamada Código de Sufrágio. O que era o Código de Sufrágio? É a regulação do artigo 14 da Constituição Federal, que enfrenta 3 problemas que até hoje não está regulado no Brasil. Que a teoria da Constituição diz assim, decide e elege. Decide é por meio do referendo e plebiscito, que não temos legislação sobre isso. E as eleições, nós temos só o Código Eleitoral, mas não temos o Código que decide. E era regular isso. Chegando mais adiante ao Silvio, por isso que o Silvio Dobrovolsky foi meu orientador, que ele é do direito constitucional e não da teoria política, que é o caso, e eu cheguei lá, eu disse assim, professor, não vai dar mais para você ser meu orientador, em virtude que o trabalho que eu queria fazer, já encontrei no Congresso Nacional, que o deputado Adilson Mota do Rio Grande do Sul tinha feito um trabalho, um libelo maravilhoso. Então o meu objeto de tese se esvaziou, eu senti que eu vou trabalhar com o tema da resistência. Ele não era muito afeto a isso, ele não gostava muito do tema, e aí forçamos. Por isso que teve uma orientação um pouco complicada, porque o tema não era muito afeto ao cotidiano do professor. Nesse período também trabalhei com o professor Betinho, Herbert de Souza, e lá desenvolvi uma pesquisa sobre os homicídios de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. E temos várias publicações aqui, que é o direito de matar, que a polícia matava, estou falando em 1991, pago pela Unicef, financiado pela Unicef. Depois, direito público subjetivo, eu fiz um trabalho sobre ombudsman, mas andou um pouquinho, etc., porque nós pegamos o processo constituinte, era a discussão de como é que nós fazíamos as referências da ouvidoria geral do país, etc. Nós queríamos criar uma figura parecida como acontece nos países nórdicos. Depois, a minha tese propriamente dita, Direito Constitucional de Resistência, que esse eu reputo que é a tese mais importante que eu fiz na minha vida e que tem uma certa importância política, jurídica para o Brasil de hoje e que é citada em vários tribunais, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Em várias questões. E olha como é que a vida pública nos vai e nos vem. No direito de resistência, falando em um minuto só, tem direito de resistência individual, coletiva,